Paz do Senhor, irmãos e irmãs e admiradores do Evangelho. Mais uma noite aqui, todas as segundas-feiras, às 7 horas, com o programa Caminhos para Cristo, trazendo um papo, uma conversa muito edificante para as nossas vidas e também para a comunidade cristã. E hoje não vai ser diferente. Estou aqui com o pastor David Robson, é fundador e professor do Instituto de Capacitação Ministerial, fundado desde 2014. Hoje ele está como gestor geral, é um pastor batista, teólogo, filósofo e bacharel em Direito, né, pastor? Isso. Então nós vamos trazer hoje um tema muito importante, que eu acredito não só para a igreja, né, pastor, mas para toda a comunidade que se preocupa com a educação. O tema de hoje é a importância do conhecimento teológico em nossos dias. Tá? E nós vamos usar como texto o segundo livro de Timóteo 2,15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Pastor David Robson, se apresenta. Conta pra gente como que o senhor chegou no Evangelho, como que o senhor entendeu o seu chamado e qual foi o caminho que o senhor percorreu para ter esse conhecimento que o senhor tem hoje, que o senhor derrama sobre as vidas de outros irmãos, como professor, como educador. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Um prazer para mim estar aqui no podcast. Amém. Entre amigos, prazer é nosso. Né? Maurício Júnior, todos amigos e pessoas próximas e queridas, né? Bem, eu sou filho de pastor, né? Olha que benção. Filho... Eu não tive esse privilégio. Eu sou neto de pastor também. Olha que então, benção. Meu avô pastor, meu pai pastor. Uma família, e eu pastor. Uma família toda. E eu praticamente, por pouco, não nasci literalmente dentro da igreja, né? Tua mãe, um pouquinho, começou a sentir as dores do parto. Começou ali, vai pro hospital e eu nasci. Então, desde da tenra idade que eu leio teologia. Meu pai tinha uma vasta biblioteca em teologia, desde a adolescência. Já vieram da comunidade batista? Batista. Eu da me Convenção converti Batista na Brasileira. Batista, eu adoro, eu gosto muito. Meu pai, um chamado batistão, né? Aquele bem ligado à denominação, aos pilares da denominação. E com 18 anos eu senti... Bom, eu, na verdade, sempre vivi na igreja, né? A igreja foi determinante para a minha personalidade, para a minha cosmovisão, para as convicções, para a minha vida. A igreja foi formando a minha identidade como pessoa. Então a minha vida ela foi acontecendo dentro da igreja. Um discipulado indireto, Sim, né, sem pastor? dúvida. Ali na convivência com os irmãos. Sempre tem aquele irmãozinho ali que é um ancião que te traz uma coisa de sabedoria. Exatamente. Uma palavra do irmão, Exatamente. Você vê o sofrimento de uma outra família que vem, e você vai vendo como que Deus trata com o seu povo, né? Exatamente. Então isso aí é um aprendizado indireto que eu acho que a igreja, para mim, eu vim do sofrimento. Eu não vim da família cristã, não, eu vim de um sofrimento, mas Deus me transformou. E uma das coisas que me fez permanecer na igreja foram essas coisas. Saber que Deus estava com aquele povo, não os livrava do sofrimento, mas os ajudava a passar naqueles momentos de dificuldade. Então eu aprendi muito com isso. Né? Então, o senhor veio já de uma família cristã. A igreja era uma extensão. A casa é uma extensão da igreja. E a igreja né? uma extensão da casa. E eu, filho de pastor, desenvolvi muitos dons, talentos, louvor habilidades. Também? Tanto a palavra quanto a música. Desenvolvi né? habilidades com vários instrumentos musicais, de liderar. Enfim, sempre foi a nossa vida, tanto minha como dos meus irmãos. Nós sempre tivemos uma relação muito familiar com a igreja. Uma proximidade com a igreja, Todos são pastores ou não? Não, são todos advogados, na verdade. Todo mundo. Meu irmão... Família gosta de ler, né? Porque para ser teólogo, filósofo e advogado. Dois advogados, minha mãe professora de português.
Olha Meu que pai, benção. professor de geografia e história. Meu Então, pai, a educação teve no seu a meio, educação da tá no família sangue, ali, tá né? no sangue, Educação né? e a música. Os dois, todo mundo músico e todo mundo educador. E como que é importante, como que a gente olha também a cultura dentro do nosso povo, né? Sempre vê que é um povo que, na parte de adoração, de louvor, a música está muito agregada, a história também, né? Porque o nosso início foi com a tradição oral. Então a história sempre teve no meio do povo de Deus, né? Sim. E o chamado do senhor, como que o senhor percebeu? Ou o senhor não percebeu? Sim, Quando o senhor eu deu conta, percebi. já estava Eu percebi. enraizado, Eu já percebi. estava enredado pela bênção. Eu tive aquela chamada experiência ali, de chamado, Sim, aonde Deus parece que de fato a gente sente uma proximidade maior, onde a gente percebe que Deus é uma pessoa, porque até então Deus poderia ser para mim uma ideia, uma teologia, um Deus muito mais ligado à religião. Mas sim. houve um momento na minha adolescência ali que todas essas figuras de Deus que eu absorvia na igreja, elas acabaram perdendo um pouco da sua presença e Deus se tornou pessoal. Amém. Aí Deus se tornou, mais do que uma percepção religiosa, uma pessoa para mim. Foi aos 16 anos que eu tive a minha experiência. Já era até batizado, porque batizei cedo. Batiza cedo, já chega 7, já 8 anos, com tive a minha experiência de conversão, batizei. Mas aos 16 anos eu tive uma experiência pessoal. pessoal ali que o senhor entendeu. Que aí eu entendi realmente. O que Deus queria do senhor seria diferente do que muitas vezes dos seus irmãos. Exatamente. Né? Exatamente. E é forte, né, pastor? É o forte. chamado é algo Para que mim foi muito forte. a gente não confunde, né? Ali foi um divisor não de confunde águas. com a emoção. Não tem confusão. Não tem confusão. Na verdade, eu acho até que não é emocional. Uhum. Que é uma decisão racional, sabe? Sim. Eu estava na varanda de casa e Deus simplesmente falou comigo enquanto eu olhava para o céu. Eu olhava para as estrelas e Deus falou: olha, eu criei você para você me adorar. Assim como as estrelas, a natureza, os animais, as pessoas. Eu criei tudo para minha glória. Sim. Você existe Romanos pra 21 fala, né, sobre a criação e a glorifica, né? e aí Deus se tornou uma pessoa. Estava perto de mim, falava com ele. E aí entrou realmente a percepção da teologia. Eu comecei, então, a buscar conhecer. Até então o senhor não estava ligado em teologia, apenas na educação Apenas na igreja. ali da igreja, né? Falou, não vou me aprofundar, não vou... Não é, mas nesse momento que o senhor percebeu a voz de Deus chamando, separando, aí o senhor já foi buscar racionalmente, como o senhor falou. Aí né? eu fui tentar entender. Foi tentar entender e foi buscar. Que caminhos tomar, para onde Sim. ir e o que fazer exatamente. Eu já estava com 16 anos, né? O pai do senhor ajudou nisso? Ajudou. O senhor chegou a meu pai conversou com ele ou não? Com o tempo ele foi percebendo meu pai que o senhor estava me ajudou. Inquieto ou estava decidido? Era o sonho dele. Que lindo. O sonho do meu pai era que lindo, um dos filhos fosse pastor. Que lindo. E Deus me separou para isso. Amém. E agora minha mãe não ficou muito. Vai sofrer, meu filho. É que tua mãe acompanhou o ministério do teu pai. A minha mãe. No ministério não é fácil, né, pastor? Você tratar de pessoas, se não for o Espírito Santo de Deus, a nos dar o entendimento, o discernimento e o suporte. É verdade. Realmente é difícil. É só Deus. Porque uma coisa, o rapaz está com o braço quebrado, põe um gesso, acabou. Agora, você curar a alma, você tratar um caráter, você colocar as diretrizes de Deus e ser confrontado. Mas por que Deus? Irmão, não, tem coisa que não é o porquê. Tem coisa que é determinada e você quer cumprir ou não quer cumprir. São difíceis. Talvez a mãe de senhor vendo toda a vivência também, dela, toda a vivência. Né? Muitas vezes, antigamente, né, também não tinha tanta essa coisa do pastor ser próspero e enriquecer e ter carrões. Eram pessoas que trabalhavam dentro de uma simplicidade. Pastor, nós não conhecíamos essa teologia da prosperidade. Né? A gente não tinha essa percepção. Sim. Não tínhamos. Porque o coração não estava nisso, não né, pastor? Meu pai era pastor em Jardim. Cidade pequena.
Meu pai tinha lá a sua importância na cidade. Sim. A história respeitado como homem de Deus. Como homem de Deus ali. Só tinha uma igreja batista ali em Jardim. E a história do meu pai e da minha mãe é muito interessante, porque meu pai era pastor em São Paulo, na capital, numa boa igreja. Batista lá também, Batista, né? De Itaim Paulista. E Deus o chamou para Bela Vista. Aqui no divisa com... Não tinha luz, não tinha nada. Isso há quantos anos? Estamos falando de quantos anos atrás? Eu nasci em São Paulo e vim para cá, coisa de 45 anos atrás. Isso. Hoje em dia já é o interior do Mato Grosso do Sul, já são difíceis. Já tem Imagina luz 40. Lá. Já tem luz. 40 anos Na atrás, época, né? pelo que minha mãe conta, tinha a luz até às 10 horas da noite. E aí, na cidade. Aí interrompia só no outro dia. Só no outro dia. Então, quer dizer, minha mãe andava em São Paulo, nas ruas asfaltadas, e em Bela Vista, na rua de chão, né? Sim. Então, ela viveu toda essa experiência. Era um sofrimento, e às vezes queria para o senhor, como o senhor já veio de uma família que foi educada, ela queria que o senhor, talvez olhando por essa ótica, mas é difícil a gente explicar o chamado para as pessoas, né, pastor? Eu também, o meu chamado foi muito impactante, como eu falei para o senhor, eu vim de uma transformação muito forte. Só que eu já sabia, pastor, que eu tinha alguma coisa diferente. Não sabia onde que estava isso. Quando eu me converti, foi no retiro da Igreja Batista, eu vim de 3 dias varado usando droga. Fui pro retiro, lá eu senti a presença de Deus no último louvor, no último momento, no apagar das luzes. Veio a presença de Deus. Eu senti aquela paz, e eu falei para aquela paz assim, não passa. Se passar, me leva. Porque eu vinha de um sofrimento, eu não sabia o que era paz, eu não experimentava mais isso. Não que eu não tinha em casa, mas dentro de mim. Porque a paz, ou ela está no ambiente, ou ela está em você também. E aí quando eu falei para aquela, que era o Espírito hoje, eu sei que é o Espírito Santo de Deus, falei, não passa. Se passar, me leva. Aquela voz me respondeu, quer mais, trabalha. Ali eu me converti e entendi meu ministério. Com poucos meses eu já fui estudar teologia. Poucos meses não, um tempo depois, né? Porque eu já sabia que realmente era aquilo que já vinha sido dentro do meu íntimo, né? Ó, tenho algo diferente para você. Né? E como que o senhor caminhou depois para os estudos, para a educação? Aí, assim, eu tentei fazer outras faculdades. Tentou, eu também fiz outras. Tentei, rapaz. Mas não tem jeito, minha paixão é teologia. Tentei fazer administração, não deu, tentei. Aí fiz o meu primeiro ano de seminário, aqui em Campo Grande mesmo. Eu já tava aqui. Antigo ST Aí vocês vieram de Bela Vista para cá em que ano, mais ou menos? Nós saímos de Bela Vista, fomos para Jardim. Veio caminhando. De Jardim, né? Eu tive toda essa experiência. Sim. De Jardim viemos para Campo Grande. O senhor estava lá em Jardim quando o senhor entendeu. Exatamente. Lá tive experiências maravilhosas lá em Jardim. Mas a minha juventude foi aqui em Campo Grande. E aí, quando tive essa marcante experiência ali, eu falei, bom, eu vou desenvolver, né? Eu vou buscar, eu preciso conhecer. Exatamente. Então, a minha intenção, pastor, sempre foi a busca pela verdade. Eu tinha uma dificuldade muito grande com o discurso da igreja, o discurso religioso da igreja. Eu achava que a igreja deveria pregar a Bíblia. Sim. E a igreja pregava muito. Esse período o senhor já percebia essas coisas? Desde criança isso me incomodava. Já percebia. Sim. E infelizmente entraram novos elementos nessa retórica, nessa conversa, né? Sim. E hoje está muito mais complicado. Para quem não entende, fica assim, uma igreja rasa de Bíblia. Muito. E cheia de tudo quanto é coisa que não... Essa para mim é a geração mais rasa que a gente já teve. Dentro da nossa história cristã, digamos assim. Sim. A nossa geração, se bem que isso é uma característica da nossa sociedade, né? Esta superficialidade, essa falta de profundidade, falta de enraizamento. A igreja tem que tomar cuidado para não entrar nessa, né? Porque a igreja, na verdade, ela tem que estar sempre à parte. Tem que conhecer e saber de tudo, mas reter o que é bom para ela, né? E desprezar. Muitas vezes essa velocidade que o mundo atual vem trazendo, essas coisas que vêm sendo derramadas sobre nós, ela não tem
lugar dentro da igreja. Claro. Né? Porque senão realmente torna tudo muito raso. As pessoas viram as páginas da sua vida como quem troca de roupa. Sim. Né? Uma hora que é uma coisa, outra coisa é outra, começa e abandona. Não se aprofundam. Não estão preocupados. Né? Eu tive com um pregador esses tempos atrás, ele foi acompanhá-lo numa ministração, e ele falando coisas simples. Aí ele percebeu, depois no volta ele falou, puxa, como que o povo está sem conhecimento de Bíblia, né? Falei, olha, pastor, realmente está muito raso o conhecimento. A preocupação, eu acho, também das igrejas é volume. Sim. Né? Não é só o que você vai colocar para o povo, a alimentação do povo. Continua lá Então, aí essa falta de Bíblia me incomodava profundamente. E aí eu tomei uma decisão. Bom, acho que o que eu preciso fazer na minha vida é buscar conhecer a Bíblia para depois ensinar a Bíblia. E aí eu 17, 18 anos, fui servir, tive uma experiência também no quartel, servi uns 3 dias lá. E Deus não me deixou no quartel, me tirou do quartel e falou, agora você vai estudar. Aí eu vim pro seminário Batista aqui, pro ST Bob, né? Aqui. Já era ali do lado da quarta? Ali no Colégio Batista. Colégio Batista. Ali onde é o Unigrão hoje, né? Isso, na parte de trás ali. Ali era a quarta igreja, né? Onde é ainda a quarta igreja. A quarta igreja, né? Eu estudei na frente ali, pastor. Ah, é? Ó, o senhor falando agora como que remeteu as coisas. Eu ficava sentado no portãozinho da igreja, da quarta Batista, a minha vida inteira. O senhor falando... Ali, agora... uma escola. Era uma escola? Era uma escola na frente ali, foi São Luís, depois foi outras escolas. Eu fui praticamente, estudei, e a gente sentava na frente, que tinha uma gradezinha baixa, e a gente ficava ali. E aí o senhor estudou ali, né? Estudei ali, fiz o seminário ali. E, enfim, aí comecei com essa ênfase de buscar estudar. Na verdade, eu não sabia onde ia dar isso aí. Eu estava só querendo estudar, querendo conhecer, querendo compreender. Tinha tido algumas experiências na adolescência também, que me deixaram em dúvida e tal. E fui, falei, vou estudar. Abandonei tudo, abandonei a faculdade de administração e fui estudar. Fiquei 1 ano aqui e depois fui para o Rio de Janeiro, onde se tinha lá um seminário na época muito bom. Sim. E eu poderia ser interno lá, né? Ficar no internato lá no seminário. Tinha uma biblioteca lá que era maior da América Latina. Mergulhar mesmo em teologia. E eu falei, é para lá que eu vou. Escolhi o melhor seminário que eu poderia ir e fui. Busquei o melhor. E meu pai me incentivando. Vai, filho, um grande ministério tem que ter um bom preparo. Eu lembro dessa frase que ele falava. Glória grande a Deus, ministério, bom preparo. Grande ministério, tem que se preparar. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar. E aí eu fui para lá. Fiquei 4 anos ali. Dentro do Seminário Teológico Batista Sul do Brasil. Na Colina. E ali eu descobri a teologia. Que benção. Todas as áreas da teologia. Então tem um berço bom de... Foi uma imersão. Eu tive esse privilégio. Eu falo para os meus alunos. Sim. Eu tive o privilégio de fazer um curso de teologia de 4 anos numa imersão. Eu também fui buscar teologia porque quando eu me converti eu queria mais e estava bem no meio do início da questão de células e tudo. Então pegava um rapaz lá, uma irmã que tinha pouco conhecimento, não, você vai liderar a célula. E eu questionava, eles não sabiam me responder. Falei, não, vou ter que mesmo vou ter que buscar. Vou ter que buscar. E comecei, tive a sorte de ter grandes professores aqui, né? E fui mergulhando e lendo, e a gente vai se virando também, né, pastor? Porque ferramenta tem, né? Sim. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Partindo do princípio que teologia é ciência, o estudo é onde que a ciência e a religião se sentem mais confortáveis juntos? Porque a razão e a religião sempre se confrontaram, né? O estudo é onde elas se encontrariam? Olha, eu acho que tem uma linha tênue aí. Eu conceituo teologia como um conhecimento possível a pessoas regeneradas. Eu entendo que esse é o conceito da reforma protestante, a chamada hermenêutica reformada, né? Hermenêutica do homem regenerado. Somente a pessoa regenerada
consegue compreender. Ela pode conhecer Deus. Sim. Porque ela conta com a assistência do Espírito Santo, ajudando-a na interpretação correta da Escritura. Portanto, eu não acredito numa teologia sem um elemento sobrenatural, místico, devocional, né? Sem essa pessoa do Espírito Santo para nos ajudar no caminho da teologia. Até porque eu entendo a teologia como um caminho crístico. Sim, um caminho baseado... Tem que ser, né? Eu também. A teologia tem que ser cristã, ou seja, Cristo é o centro. É o centro de toda a Cristo teologia. É o centro de toda a teologia e de toda a ministração, né? Porque você pega a gente e começa com um texto, daqui a pouco ele vai embora e não volta para Cristo nunca mais. Aí eu gosto muito de Lutero, por exemplo, quando ele fala que a pregação salvífica é Cristo. Sim. Pregação salvífica é Jesus. E a mensagem salvífica é Cristo. Então, a minha teologia parte desse pressuposto. Sim. Ela nasce em Deus, porque ela é fruto de uma revelação. É Deus que fala ao homem. Portanto, teologia não é falar, é ouvir. Na teologia, eu escuto a voz de Deus. Pela revelação bíblica, sim, pela revelação geral, pela revelação natural, pela presença de Deus em tudo e em mim. Então, eu não posso fazer teologia a partir da minha razão. Então, esse para mim é um fundamento basilar. Mas o senhor fala produzir teologia, né? Estudar. Mas nós vamos chegar na questão da razão. Sim. Então, eu penso teologia a partir de um ato de Deus. Deus falou comigo. Ele é a fonte de tudo, né? Eu só posso falar de Deus a partir do que ele falou. A partir do que ele se deu a conhecer. Sim. Aí eu tenho substrato para falar sobre ele. O Barth que chama isso, né, o autotestemunho. O seu autotestemunho, a sua autorrevelação. O senhor gosta de Barth? Gosto. Do Barth, né, ortodoxo. Sim. E aí o Barth trata Os ortodoxos são bons de estudar, eu gosto bastante. Gosto. E aí eu caminho com o Barth, realmente. Eu penso que a teologia é ouvir Deus pela revelação que Deus traz a nós. Seja ela a revelação escrita ou não, ou o senhor acha que não é possível ter uma experiência empírica aí, quem nunca ouviu falar de Deus? Então, aí o que acontece? Eu compreendo essa revelação geral se eu tenho uma especial. Então, se eu entro pela porta de Cristo, aí eu percebo. Aí o senhor tem acesso ao Espírito de Deus e aí eu começo aí eu entendo. a abrir, né? É isso. Abrir. Mas sem a presença do Espírito, sem esse ato de eu entrar pela porta de Cristo, não tem como, né? Eu não vou conseguir entender. Mas em Cristo eu compreendo todas as coisas em Cristo. Então eu compreendo primeiro Cristo, porque Cristo é para o próprio Barth a pedra de toque, é o caminho que me leva a Deus, é por meio de Cristo que eu chego à compreensão de quem é Deus. Então eu não posso compreender Deus sem Cristo. Você pode ser atraído até, por exemplo... Eu posso saber que Deus existe. Você pode ser atraído através de por exemplo, aconteceu comigo. Meu irmão se converteu e eu vi a mudança nele e falei, o que mudou esse homem? Eu tinha, todo mundo tem uma certa compreensão de quem é Deus, mas eu não tinha desse Deus revelado, de Cristo, pessoal. Eu fui atraído por algo não específico, né? Não foi pela palavra, não. E de lá eu encontrei a porta, né? Como que o senhor entende isso, pastor? Não, Deus, ele vai? Eu acredito que todo ser humano, aí Agostinho vai dizer isso, né? Todo ser humano traz um vazio. Sim. Que só Deus pode preencher. Então, é óbvio, dentro da natureza, dentro das pessoas, dentro da nossa própria experiência humana, é como se Deus nos desse frestas da sua graça, da sua presença, uma luz da sua natureza. Ela te ilumina, mas não por completo, mas ela não te permanece na escuridão. Exato. Né? Deus não deixou a gente na escuridão, sim, no breu. Sim. Ele nos dá as suas... É que é mais uma linha calvinista aí, né, pastor? Sim. Calvinismo depende também do calvinismo, né? O supra-calvinismo, lá pro supra-calvinismo. Não, mas no geralzão, assim. Vai estar mais nisso ou não tem nada a ver? Não sei. Não acho que não.
Eu acho Tá, que então, não. mas Eu como acho que a gente vai... O senhor acha que o estudo é onde que a ciência e a religião mais vão estar confortáveis uma com a outra ou não? Aí o que eu Falando caminho? de estudo teológico. Tá, Eu acho que o conhecimento de Deus se dá por Cristo. Uhum. Esse, para mim, é um pressuposto básico e Sim, inegociável. Inegociável. Cristo é o que me leva a Deus. Agora, a razão também, eu acho que Deus, a partir da razão, ele usa a razão humana. Eu acho que a razão ela é limitada, né, pela revelação. Acho que em parte, ou boa parte da revelação, não é compreensível a razão, ou Sim. pelo menos não é... Não é essa porta, de né? forma epistemológica, né? Que a epistemologia é a ciência do conhecimento, é a ciência da episteme. A ideia de que eu posso compreender todo o fenômeno não é possível. Não é possível. Não. Tem como a criatura Eu compreender o Criador, né? Não tem como. Tanto que é o grande erro que o pessoal traduz teologia como estudo de Deus. Não tem como estudar Deus. Sim. Agora, você estuda o relacionamento de Deus com o homem. E a revelação que E a revelação Deus dá dele põe toda a história, tanto que ela não para. É Apocalipse é o futuro. Então ele já te fala, ó, isso vai acontecer. E pelo que aconteceu, aí sim, a minha razão me leva a crer que vai acontecer. Assim como aconteceu no passado, vai acontecer. Sim. Como foi em Gênesis, vai ser agora, no livro de Apocalipse. O cristianismo, ele satisfaz a minha razão hoje. Sim. Esses dias, ó... Você não pode trocar um pelo outro. Não né? posso. Não posso trocar mas ele fé. satisfaz. Esses dias, a gente estava estudando os apócrifos. E te leva a um outro nível também, né? Porque a razão fortalece a fé. Fortalece. Eu não preciso ter medo da razão. Não. Né? Por quê? Porque a razão, ela jamais vai contradizer a verdade. Sim. Se ela contradizer a verdade, ela não é razão. Então, é como se nenhuma verdade pudesse contradizer a verdade. Então, se eu tenho a verdade, né? Se eu estou crendo na verdade, eu não preciso ter medo de contradições. Sim. Porque a verdade... Porque você está no... Quem pode o mais, pode o menos. Então, eu não entendo esse medo da razão. Porque se a razão, ela busca a verdade, ela é boa. Ela é uma ferramenta. Ela é sensacional. Você pega os apóstolos quando Maria chegou, o túmulo estava aberto, a palavra diz que ele viu o lençol e creu. E acreditou. Então ali foi uma razão. Puxa, que ele falava que em 3 dias ele ia morrer e ressuscitar. Voltou a palavra. Voltou a palavra e ele levou em outro nível. Levou ele em outro nível de fé. Realmente o que ele disse. Quer ver um exemplo bem simples? Conversando com um aluno, ele falou, pastor, eu estou com dificuldade de crer. Por quê? Porque... Um desafio, né? Porque eu não consigo entender como alguns livros chamados apócrifos não entraram no cânon. Então eles foram excluídos. Por exemplo, o livro de Judas. Olha como a razão nos ajuda. Eu falei para ele, você acredita realmente que foi Judas que escreveu esse livro? O Evangelho de Judas? Aí ele falou que não, foi Judas que escreveu. Eu falei, bom, em que momento? Ele joga as moedas aos pés dos fariseus e o texto sagrado e a tradição diz que ele foi se matar. Quando que ele escreveu esse livro? Antes de morrer? Antes de se matar? Aí ele ficou... Eu falei, tá vendo? A igreja sabia que não foi Judas, é falso. Sim. O evangelho falso. Nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Então, a razão, esse pensamento, ele fortalece a atuação de Deus. Ele é necessário, né, pastor? Ele fortalece. Ele fortalece, ele enraiza. A minha fé hoje, ela é muito mais fortalecida depois de eu ter estudado direito, psicologia. Ela fortaleceu a minha fé. Né? Agrega e te leva a outro nível. Me leva a um outro nível de fé. Na minha experiência de fé. Quando a gente está estudando, eu tinha um professor que falava assim, mas o Jó é um livro que ninguém sabe se escreveu ou não escreveu. Aí eu pensei, para mim não importa, se o Espírito de Deus quis que ele estivesse ali entre os livros e que para Deus não importa, ele pode ter acontecido aquilo literalmente com ele, ou foi uma história, para mim não importa, Deus usou parábolas. Isso não vai, essa razão, eu não quero buscar essa razão, se aquilo ali... Essa teologia também não importa muito. Não importa muito. Mas uma coisa eu digo... Mas se Deus quis que ele estivesse ali, eu tenho que ter fé nisso e levar aquilo, porque para Deus, se tivesse que acontecer ou não, é um estalar de dedo. Sim.
E eu digo até mais. No Novo Testamento isso é mais claro. No Novo Testamento, a igreja tinha critérios rigorosos para aceitar um livro. Sim, não era assim. É um crivo. Vamos aceitar. Não vamos. Não, esse Caiu vai, aqui, vamos fazer. Faz um sorteio. Não, tinha um crivo. A igreja tinha sérios critérios. Ela tinha que ter 100% de certeza que era um texto de um apóstolo, que foi realmente Paulo, Pedro. Então, temos garantias com relação a isso. Sim, e o pessoal gosta muito de falar da Igreja Católica, mas não tem como. A base toda de fundamento, de estudo e de livros nossos mesmo. Se você chega e fala assim, eu estudo um livro lá, um livro aqui, tem muito material deles que são relevantes e são necessários. Sim, são importantes. Do ponto de vista histórico, história da história. A Paulus, né? A editora deles. Isso, a editora Paulus, não tem boa. como. Você tem que... Né? Pastor, como que podemos definir corretamente teologia dentro do cristianismo? Teologia é um conhecimento possível a pessoas regeneradas, convertidas. Uhum. Teologia é um privilégio da igreja cristã. E eu digo mais, nós só podemos adorar a Deus se o conhecermos. A questão que se coloca na teologia é, será que eu posso adorar a Deus sem conhecê-lo? Se eu não tiver a teologia? Ou será que Deus espera de nós uma teologia, uma adoração teológica, uma adoração com conhecimento sobre a natureza dele e sobre como ele quer ser adorado por nós? Sim, assim como ele põe diretrizes de como ele quer que nós tenhamos as nossas vidas, ele também tem diretrizes de como que ele quer ser adorado. Não é verdade? Sim. Jesus chega para uma mulher samaritana e fala assim, vocês adoram o que vocês não conhecem. Né? Sim. Vocês adoram o que não conhecem. Vocês precisam adorar em espírito e em verdade. É assim que o Pai procura os seus adoradores. Exatamente. Então, o culto é um culto que agrade a Deus, não a nós. O culto é uma entrega racional, inteligente, voluntária a Deus. E no culto, ao invés de eu entregar agora, como era no Antigo Testamento, os animais, eu entrego a minha vontade, o meu querer, para o querer de Deus. Então, não há culto sem conhecimento. Não há. Sim. E eu acho também muito importante quando nós falamos de teologia também, né, pastor? Que eu lembro quando eu fui para o seminário, e aí eu já estava envolvido, e eu já não estava mais tão satisfeito só num grupo, eu já queria, como que aquele arrebentou a porteira, eu queria experimentar. Queria viver aquilo a qualquer custo. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? E quando eu entrei pro seminário, os irmãos mais carismáticos, irmão, você vai perder a fé. Que a letra mata e o espírito vivifica. Mas, irmão, você fala isso porque você não estuda teologia, porque a interpretação não é essa. Tá falando de lei de graça, né, pastor? O senhor passou por algo assim? Quando o senhor vê os seus alunos, os primeiros que estão chegando, serem confrontados com outros irmãos, outros, né? Nisso, como que o senhor aborda isso aí? Como que o senhor trata isso aí com os seus alunos? Principalmente esses que estão vindo, né? Uhum. Que eles vão ser confrontados. Esse texto não tem como quem começar a teologia não ouvir ele, né? Uhum. Irmão, a letra mata e o espírito vivifica. Quer dizer, não vai ler, deixa que o Espírito de Deus... Mas o Espírito de Deus me conduz no estudo. Claro. O Espírito de Deus me conduz a separar. Como que o senhor confronta, como que o senhor aborda quando o senhor é deparado com seus alunos, ou com alguns irmãos na própria igreja confronta? Como que o senhor trata esse tema aí? Na minha experiência de ir para o seminário, eu não vivi isso. Fui incentivado, meus pais, vai, melhor, como meu pai falava, né? Grande ministério, grande preparo. Maior ministério, maior preparo. Agora, em alguns nichos, é muito difícil você entrar, porque as pessoas têm esse preconceito, né? Uhum. Esse texto, por exemplo, Paulo está falando aí sobre a interpretação da lei, né? A interpretação da lei pela letra, que era o que os fariseus faziam, realmente mata. Sim. E aí a gente tem aquela interpretação literalista do texto, que é aquela interpretação que você não leva em consideração o contexto, o ambiente histórico, você não analisa o texto. Essa interpretação mata o texto. Essa interpretação
sem aplicar o método hermenêutico. Trazer, ver, sem analisar. ver o contexto, a cultura, a língua. Porque o sistemático o sistema responde ele próprio, né? Então, se você não olhar o contexto, você não vai ter a resposta verdadeira. Sim. E você vai tirar, vai isolar aquilo e vai fazer uma heresia. E vai fazer uma doutrina absurda, né? Uhum. Então, mas o senhor tem que comparar? Tem encontrado ainda esse... Agora, o que eu falo... Ou já diminuiu bastante? Não, pessoal que... eu acho que aumentou. Aumentou? O analfabetismo bíblico ele é muito grande. O analfabetismo bíblico é muito grande. Acho que muito em função do sincretismo religioso. Uhum. As igrejas hoje elas têm uma doutrina. Abriu muito, né, para entrada. Todo mundo discursa mais ou menos a mesma coisa, que é a teologia da prosperidade, né? Coaching teológico. Conheço uns aí, hein? O coaching teológico. Mais coach que teológico ainda, que é o pior, né? É. Se ainda fosse um teológico. Bom, enfim, aquele discurso motivacional de você pode, você consegue. Aquele Deus enfim, né? Então, o que existe hoje é uma rasidez. Então, o analfabetismo bíblico, se você vai ler lá um livro da Bíblia, você vê o povo procurando, não sabe onde achar o livro. Uhum. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a Bíblia. A geração do meu pai é uma geração de pastores que liam a Bíblia. Meu pai lia a Bíblia 3 vezes por ano, 4 vezes por ano. E os pastores da geração dele também. Vinham com essa educação, eu me formei em 99. Uhum. A minha geração era uma geração extremamente capacitada, era uma geração que lia a Escritura. Eu falo para os meus alunos, vocês que são líderes, vocês têm que ler a Bíblia 3 vezes, 4 vezes por ano. Um cristão normal pode ler 2 vezes, vocês não. Vocês têm que ler a Bíblia. Acho que a falta da pregação expositiva também, né? Nossa, rapaz, agora você tocou num ponto que é caro para mim, que é a pregação expositiva. Eu não acredito numa igreja que não pregue a Escritura. Talvez tenha a ver com a minha história, né? Sim, não, mas eu acho com todo esse contexto que eu te falei. Não só da história do senhor, que a gente analisar a história da igreja é exatamente por causa disso. Nossa, porque se eu quero pegar e falar de um assunto, como nós estamos falando de alguns líderes, eu pego um texto de pretexto e vou para aquele assunto. Mais gente. E isso é mais comum, porque imagina que o senhor vai num culto, o pastor começa a pregar, não tem como, você começa a analisar. Sim. Isso aí não tem jeito, isso aí depois que você começou a estudar, pode parar que isso aí não tem jeito. E você começa a falar, rapaz, agora o irmão foi longe. Uhum. E o povo abraça aquilo, porque uma das primeiras coisas que eu aprendi, pastor, quem tá no púlpito tem que tomar cuidado com o que você fala, porque lá embaixo a pessoa toma aquilo como uma verdade de absoluta. Deus, não sua. E nós, os ministros, não somos responsáveis pelo que o irmão ouve e faz, mas pelo que eu ensino e o que eu ministro a ele. Né? Muito bom, pastor. Então, eu acredito que tem que ter uma reforma dentro da igreja. O povo quer muito, o evangelismo, na minha época tinha muito aquilo do Espírito de Deus mover, irmão, tem que mover primeiro em você. Deus move em cada um, depois ele move no grupo. É uma reforma, precisa de uma reforma de leitura, de estudo, de ministração, de Bíblia. Bíblica, né? De pregação expositiva. Eu tenho uma tese, eu falo para os alunos, a igreja ela só cresce saudável com pregação expositiva. A igreja pode crescer sem pregação expositiva? Pode, mas ela não cresce saudável. Sim. Ela vai crescer? Pode até crescer. Mas vai crescer... Não, e outra, para você ser um pregador que se aventura fora disso aí, você primeiro teve que ter muito tempo de expositiva. Se quiser pegar um temático, alguma coisa, não sou contra, mas eu vejo grandes pregadores, adoro, vários pastores eu conheço que já pode se aventurar. Os que estão vindo tem que ser nessa levada primeiro, porque você que tem que ser alimentado. Quando você vai ensinar, você aprende 2 vezes. A experiência primeiro é sua. Primeiro é sua. E você não vai ter como ter uma experiência se você não pegar o texto e entender o que ele quer falar. Exato. E até adequar a sua vida ao texto. Agora, você não pode achar, porque realmente às vezes é muito mais fácil eu pegar um tema, eu pegar uma coisa, mas
Por quê? Porque quer fugir do sofrimento da caneta. Do labor. Do labor. Que é um copia e cola, né? Quero ler um texto aqui, pastor, que eu estava analisando, que eu achei bastante interessante. Está lá em Oséias 4:6, né? O povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Isso aqui muitas vezes a gente olha e fala que o povo pereceu por falta de conhecimento. Claro, a palavra está dizendo isso. Mas a culpa está no povo, pastor, ou está nesse sacerdote que desprezou o conhecimento? Aqui eu vejo que Deus ele pontua que o povo pereceu porque alguém errou antes, né? E há uma sentença, né? Eu te rejeitarei. Qual que é a importância do entendimento? Hoje o senhor vê que os pastores fazem muito isso. É isso que nós estamos comentando de uma igreja rasa? Sim. Isso tem relação? Opa, o texto que o senhor citou é um texto de um profeta. Então, Deus só levantava os profetas... Era a boca de Deus ali. Quando a religião era rasa. Sim. Então, na ausência da religião verdadeira, do sacerdócio verdadeiro, quando você tem o sacerdote corrupto, Deus se levantava e apontava. Deus levantava o profeta. Por isso que os profetas eles não eram muito queridos. Metia o dedo, né? Profeta que só fala coisinha boa. Os profetas não eram muito amados, não. Jesus até falou. Davi, né? Também, Davi sofreu com o o profeta Natan. Meu Deus. Falou, ó, você tá vendo? Você que fez isso. Você pecou, rapaz. E né, o cara tinha que ser homem de Deus para falar para um rei, para falar para esse povo, né? Então, você vê, Deus levanta um profeta para falar sobre um sacerdócio corrupto. Então, eu não quero ser aqui a acusar ninguém. Pastor, aqui nós não estamos acusando ninguém, nós estamos discutindo. Conversando. O povo está assistindo a gente. Quem tá assistindo... Porque não tem jeito, nós vamos ter que entrar em algumas searas e isso é importante, pastor. Independente de quem vai se sentir desconfortável, é a minha verdade, a verdade que o senhor está colocando e a verdade também da palavra. Porque não tem jeito. Aqui, no meu entendimento, o senhor tem uma bagagem de entendimento também. Deus está falando, ó, o povo pereceu, o sacerdote desprezou, né? Então ele desprezou, ele não tem como derramar. Se você despreza o conhecimento, se você despreza a letra, se você despreza a letra, não naquele sentido que nós falamos, mas a palavra de Deus, como líder, e você não derrama seu povo vai perecer. E vai ter uma sentença para você. Isso a gente vê hoje em dia, pastor? É uma consequência. Continua o raciocínio, porque desculpa. O profeta, ele trabalhava muito a questão lógica. Então, o profeta, ele quer voltar à lei. Se nós fôssemos... Tivesse ainda hoje Hoje, é isso. Nós queremos voltar à lei, voltar à palavra, voltar... Por quê? Porque não pode haver separação entre Deus e a sua palavra, entre a palavra e Deus. Né? Não é que ele quer voltar à palavra porque ele acha... É porque o povo está fora, né? É porque ele quer que o povo volte a Deus. Ele quer trazer o povo para o caminho, para Deus. É a partir da lei. A palavra de Deus já não estava mais funcionando diretamente, já não estava mais tocando o coração. Não ele tinha mais valor. Não tinha mais valor, ó. Vem para... Não é verdade? Então, vem para os caminhos de Cristo. Não existe profeta sem palavra. Sim. A palavra está na boca do profeta. E o profeta, ele sempre chama o povo ao arrependimento por meio do conhecimento da palavra. Então, se o povo de Deus despreza a palavra, então tem alguma coisa muito errada nisso. Sim. Se o povo de Deus despreza o conhecimento da palavra, o povo de Deus despreza o próprio Deus. Porque é interessante, no contexto do Antigo Testamento, Deus ele governa o povo pela lei. Sim. Deus ele vai governar dando a lei. Então, dando o destino, né? Ele quer dar o destino ao seu povo, né? E vai ser a lei. E a obediência à lei daria o quê? A bênção, né? A guarda, a presença de Deus. É o que diferenciava Israel. É o que diferenciava Israel. Deixava ele um povo distinto dos outros. É o que santificava Israel.
É o E que era toda essa separava lei, Israel. toda essa educação, né? E aí, pastor, a gente entra numa coisa interessante também, que é o discurso do próprio Osés, profetas menores. Quando o povo de Deus, ele se afasta de Deus, Deus trata o povo como um povo pagão. Sim. Por quê? Porque o que Que diferencia desligou, né? é a escritura. Rompeu, Porque a aliança se dá no quê? Eu dou a palavra, você obedece. você obedece. Eu falo, você escuta. Você ouve. No momento em que Deus se revela, que Deus fala, que Deus dá a Torá, a lei, e o povo não obedece, o povo se torna um povo Quando o senhor fala igual aos outros. isso, é o que eu coloco também, que eu acho que era a distinção do povo de Israel. Quando o senhor fala que o profeta é quando a palavra já não funciona, seria o último estágio de Deus? A Não última é? tentativa de Deus, Porque vamos ver? pensemos, Deus deu a lei, aí Sim. Deus deu a religião baseada na lei, Deus falou tudo, ó, quero que você me Aí- adore assim, Ó, tabernáculo, tome uma, tome duas. tal. Aí colocou Na o sacerdote terceira- aqui, o oficial desse negócio, colocou os levitas, o culto, Sim, estabeleceu organizou, tudo estabeleceu ali. tudo. E aí E aí Deus tem que fazer o quê? Trazer fora dessa religião Sim, o chamado profético. sim. E Lindo pastor, isso aí, pastor. o Lindo mais isso aí. interessante Você vê o cuidado de Deus, né? E ele vai até a última tentativa. Ele não vem já. É. Fogo. Não, É. ele vai tentando. ele vai, a longanimidade, né? É, Deus é longânimo, quer dizer, ele vai. ele é bom. Nós nunca somos, né? Mas ele. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Como que as igrejas conseguem capacitar esses líderes para esses caminhos? Como que o senhor entende Pastor, hoje? eu Dentro acho, das igrejas, né? a igreja local tem essa missão, né? Uhum. Eu acho que a grande missão da igreja hoje é formar líderes, formar cristãos de excelência. E foi isso que me motivou em 2014 montar o nosso instituto, né? Porque eu entendi que levar o conhecimento às pessoas era algo para o qual Deus tinha me chamado. Eu enveredei Amém. pelos caminhos pastorais. A importância do corpo, né, pastor? Dos dons, os do dons, corpo, né, do corpo. O senhor Sem tem essa dúvida. parte, o senhor entendeu. Fala, não adianta eu ser outra parte no corpo. E Deus vai capacitando E eu tive a experiência também de eu me ir para um seminário e ficar lá enfornado lá. É uma bênção, hein? É bom, mas por outro Tem um lado, sofrimento todo, mas ali você está imerso. quando eu saí de lá, Sai com a ferramenta, com Mas eu saí conhecimento. e eu muito bom. não consegui pastorear até eu entender. Sim, digerir tudo aquilo também, né? Porque vai um tempo, Porque- né, pastor? E aí eu fui ver algumas pesquisas, as pesquisas falam que muitos pastores, quando eles fazem esse tipo de academia, eles não conseguem pastorear no primeiro ministério, dividem a igreja. Porque eles saem muito bem de cabeça, Mas, mas tem a com prática pouca também. experiência A prática. prática não tem. E aí eu falei, a melhor teologia é agregar Sim. o conhecimento à prática. E é uma estrutura da igreja E a também. estrutura Traz da esse própria igreja. pastor, Cuidado deixa- pastoral. traz ele nessa formação, aproveita a parte dele, vai soltando ele na prática É e isso. vai. Porque não tem jeito, pastor. Tudo a gente aprende na prática. É Você na pode prática. sair de uma faculdade, o senhor fez direito, vai advogar, você vai demorar, porque na prática Na é uma prática, coisa, é. na teoria é uma, e na prática O direito, é por outra. exemplo, é muito bonito na teoria. Na prática é outro mundo, né? Mas é frustrante na prática. Na teoria a prática é outra. Meu Deus. É isso. O direito é lindo na teoria, pastor. Nossa, teoricamente aquela coisa maravilhosa. Maravilhosa. Mas quando você vai para a prática, Você se esbarra com a muita igreja é a coisa. mesma coisa. É a mesma coisa. Quando eu fui para a prática, eu tive frustrações A enormes. igreja talvez seja pior, porque ali cada um ele se acha dono da igreja. Ele tem né? uma igreja Ele ideal tem na uma cabeça igreja dele. ideal dele e ele vai te cobrar para isso, para que ele E você tem que agradar todo mundo. Você vai ter que pegar uma porção maior e dentro da verdade, dentro da realidade, né? E aí o que aconteceu? Eu descobri esse modelo. Eu falei, não, o melhor modelo é levar o conhecimento ao povo. É o que o profeta Entendi. fazia. Aí Então, o senhor isolou isso, E aí eu falei, eu e vou montar potencializou e fez um instituto Eu pra montei, ajudar. eu já tinha esse pensamento, né? Mas foi Uhum. muito em função do fato de que em 2014 eu parei de pastorear. Foi mais por uma necessidade, o senhor acha pessoal, e daí surgiu? eu ou queria contribuir. foi mais uma visão? Não, eu queria contribuir, Algo mais eu visionário, né? Não eu- uma visão de revelação, mas mas algo visionário. Algo Eu falei, eu visionário. posso contribuir porque
eu não vou estar pastoreando, eu posso contribuir até mais fora do pastoreio como professor. E eu falei, bom, para isso eu preciso montar uma estrutura. Sim. E aí comecei. Pra se organizar. E aí comecei, montei os cursos, as grades, apostilas, tudo. Comecei com as turmas. E aí eu senti que isso era realmente algo relevante. Sim. Eu sempre tive a preocupação da relevância. Sim. Quero fazer algo relevante. Que tá faltando ali, o senhor tem essa capacidade. Algo que vai mudar, algo que vai transformar. Assim como foi bom para mim, eu quero que seja bom para as pessoas o conhecimento. Sim. Agora, eu adequei. Não é aquele conhecimento frio da academia. Sim, o senhor trouxe para Eu poder... trouxe para experiência. Porque a gente vê também que E a gente acaba fazendo meio que no nosso jeito, né? Você vai na própria administração, você não pode trazer toda aquela cátedra. Claro. Você tem que... Né? Porque o Então, povo... E na educação é a mesma coisa. A teologia, ela perdeu muita gente boa. Perdeu. Porque ela E eu falo a teologia mais, pura ali, aquela coisa, né? E se não a teologia muito bem aplicada, ela não só perde, ela deixa de ganhar. Não é verdade? Porque ela não atrai, né? Não é? Porque ela acaba trazendo uma distância, né? E quando você acaba transformando de uma certa forma, não o conteúdo, mas a forma de levar aquilo ali, você vai... Pô, João e Pedro poderiam estar aqui, né? Um nome aleatório, e não tá porque eles Repeliram. E aí tem o sentido do pessoal que é contra a teologia, porque eles estão pensando numa teologia que é aquela coisa de botar Deus numa caixinha, de colocar Deus no, né? De enquadrar tudo, de que o Espírito Santo não pode mais agir. O negócio é muito maior que isso, né? Que então, Deus assim, não é essa teologia né? que a gente entende, que a gente acredita, né? O que o senhor acha que os problemas que a renúncia dessa teologia vem trazendo para as igrejas? Analfabetismo bíblico, falta de conhecimento. Eu acho que a gente está falando de um contexto onde é até difícil falar, né? A gente está formando cristãos sem conteúdo, rasos, que não sabem defender a fé, que não sabem conversar sobre a fé. Nós temos um desafio grande, que são as universidades. Nossos membros jovens, eles estão indo para a universidade despreparados, estão enfrentando lá materialismo, ateísmo, agnosticismo. Estão se deixando levar porque também não tem uma rocha, porque não tem conhecimento. Então, interpretações erradas, tudo isso. Eu tive professor ateu na faculdade. Eu me preocupo com a nossa juventude. Sim. Eu me preocupo porque a faculdade, como o nome já diz, é um universo, é uma universidade, né? Isso. E ele não pode perder a sua identidade cristã dentro da universidade. Se ele não tiver uma identidade boa, bem sólida, ele vai se perder. Isso é papel da igreja. Sim. Formar. Então eu penso papel da igreja, que a igreja ela não está cumprindo sua missão quando ela prega um discurso que não é bíblico. Eu acho que Deus nos deu a sua palavra. E na palavra está escrito lá, Deus deu mestres para a igreja, como um presente para a igreja. E quem são os mestres? São aqueles que têm uma capacidade de profundidade, de tirar da escritura as verdades bíblicas, para que a igreja possa caminhar sobre a escritura. É toda uma estrutura, né? Se for olhar pastores, os mestres... cada um na sua, como o senhor lembrou bem. Cada um ali é o corpo de Cristo. Exatamente. Mas Deus deu ali mestres e doutores, né? O texto fala. Qual o futuro da igreja sem a teologia, a educação teológica, pastor? Você consegue vislumbrar alguma coisa? Eu acho que a igreja ela se humaniza. Ela está voltada para... É uma teologia antropocêntrica, que não visa a glória de Deus, a majestade de Deus, mas a vontade humana. É um discurso muito humanista, que quer agradar os seres humanos, o homem, né? É um discurso muito raso, porque não tem, por exemplo, um discurso sobre pecado, não tem discurso sobre... Não existe mais, é muito difícil, né? Muito pouco. Realmente não existe. Pouco. Então, a igreja acaba se tornando um cinema, né? E aí temos as mega igrejas, temos, enfim, até a questão do pós-pandemia, como é que essa questão vai ficar. Hoje a gente tem muitas igrejas partindo para algo mais virtual, algo mais não real, digamos assim. Por quê? Porque é um produto da sociedade. A igreja está se tornando um produto da sociedade.
Sim, e Tudo ela que a tem, sociedade e a igreja está se tornando. ela tem que, de alguma forma, saber amadurecer, uma teologia pública, né? Ela tem que saber, Sim, mas ela não pode se vender. Ela não pode não é? ceder, ela não pode abrir muitas coisas. Ela tem que ter a raiz, mas tem que ser contemporânea, Claro. né? Isso não quer dizer que todas as ferramentas que funcionam para o mundo ou tudo que agrada o mundo vai. Aí a gente. Enquanto ferramenta é bem-vinda, né? Não, como ferramenta. Temos que usar para a Mas glória de temos que Deus. saber distinguir ou, né, tomar alguns cuidados. Agora, temos perigos, né, pastor? Tem bastante. Tem né? muito perigo hoje em dia, né? Tem bastante. A relação com a política pode se corromper. Pode. A relação com o mundo pode se corromper. A relação com o materialismo. É um flerte ali perigoso. É um flerte perigoso. Não é? É. E acho que só a escritura Porque, né, pode nos salvar. Eu também acho. Só o estudo sério pode trazer esse avivamento. Os avivamentos na igreja, eles vêm pela pregação da escritura. Sim. Então, Nunca foi por um. os grandes avivamentos, eles começam com John Wesley, que era um pregador. Pregava 2, 3 horas. E pregava a escritura. E era sistemático no estudo, tudo, buscava. Antes Profundo. dele pregar, era profundíssimo. Você É ouvia, um homem lindo de se estudar, de se ver a vida dele, tudo, né? você ouvia o cara 3 horas. Sim, e eu via você brincando. não cansava. Sem problema. Não, tá ali, daqui a pouco ele tá. Né, Hoje, tá... 45 Hoje, minutos. 40 minutos. Se o cara for bom, ele consegue. Se for bom, né? Aí, Né? passou disso aí, tem que ser uma convenção, tem que ser um evento, senão a igreja cansa. Pastor, vou falar de um tema aqui, de um ponto, para nós já estamos chegando no final do programa, que é um pouco polêmico, né? Mas Lá posso no- falar, pastor? Oi. Posso abrir o verbo? Não, eu já tô fazendo, é pro senhor abrir o verbo mesmo. Aqui eu já é de propósito. Você viu que eu tô dando uma segurada. Entendeu? Não, pai. Senão você não me chama mais pra vir aqui, pô. Não, aqui não tem essa. Aqui não... Sendo bíblico, irmão, o povo pode até não gostar. Aí que vai gostar. Aí que é bom, né? Coisa do profeta. Mas eu acho que o povo tem maturidade, né? O pessoal que assiste a gente tem maturidade Que bom, pra que bom. a gente poder abordar vários temas. E eu quero ouvir do senhor, né? Lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 12, no verso 31, a palavra vai dizer: também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Está falando de Jeroboão, né? E aí no capítulo seguinte, no verso 33, ele mantém a prática e diz: nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queria consagrava sacerdotes dos lugares altos. Pastor, o senhor falou do pai do senhor, uma linda história, um homem que veio de uma igreja sólida. Acredito que a ordenação e o caminho que ele trilhou para ser pastor não aconteceu por acaso. O senhor já é a terceira geração de pastores. É um homem que nasceu e bebeu da fonte do conhecimento das coisas de Deus. Nem por isso o seu chamado foi fácil. O senhor não entrou pela porta lateral do ministério. Aqui, Jeroboão, a palavra diz que ele escolheu, né? Ele escolhia que homens vis, ignorantes, ele escolhia para colocar como sacerdote. Hoje a gente vê isso aí na igreja, pastor. Pastores que chamam homens e mulheres para ser líder, sem preparo, só por causa que muitas vezes é um bom dizimista, ou porque ele quer trazer da outra igreja, agregar ali, ele vai ceder cargos. Né? Hoje existem essas coisas ou era só no passado, pastor? Eu penso que nós, já que pode abrir a caixa... Rapaz, a caixa está aberta, o senhor pode já tirar de dentro. Eu penso que nós pecamos contra o corpo de Cristo. Nós pecamos contra o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo ele fala claramente: não imponhas as mãos precipitadamente. Amém. Então, quando Paulo trata dessa questão da ordenação, essa era a prática da igreja cristã, né? Primitiva. Sim. A imposição das mãos. Sim. Paulo até lembra Timóteo. Era o ato, né? Lembra que eu te ordenei na imposição das minhas mãos. E aí você, Timóteo, é como uma liberação. Eu libero você para você ministrar
né, em meu nome até. Então, a igreja tem pecado nesse aspecto, quando ela ordena pessoas, mesmo que não seja um ministério chamado ordenado, né, aquele ministério pastoral e tal, mas quando ela coloca pessoas em posições que a pessoa não tem preparo para aquilo. Acaba destruindo a própria pessoa, né? Que coloca é um fardo, a pessoa num lugar onde ela não tem preparo. Deus não tem faz chamado, isso. Né? Deus não faz isso. Aconteceu primeiro de Deus para ele, né? Deus não faz isso. Deus só coloca uma pessoa quando a pessoa está preparada. Paulo foram 4 anos, né? Outros Sim. anos. Mais tempo, né? Moisés, 40 anos. Isso que Paulo já era conhecedor da palavra, né? Ele só adaptou ali. Ele fala das revelações que ele teve no deserto. Isso. Né? Grandes revelações que Deus deu para ele no deserto. No tempo do preparo. Eu falo para os meus alunos, quem aqui está no ministério? Ninguém levanta a mão. Às vezes, né? Tem um ou outro que é pastor. Aí eu falo, não, vocês já estão. Vocês já estão no ministério. Isso aqui já é o ministério de vocês. Então, o tempo de preparo é um tempo precioso. Sim. E quando a igreja ordena pessoas, coloca pessoas em posições, leva pessoas a assumir funções, lideranças, sem que a pessoa tenha preparo, e ela sendo um nécio, que é o que Paulo fala, não no sentido da idade, mas da experiência, do conhecimento, da profundidade, ela está matando o corpo de Cristo. Ela vai dividir o corpo de Cristo. Ela vai abrir para tudo aquilo que é o contrário do que nós falamos, então, né? Quando, um preparo, quando uma pessoa é colocada numa posição que ela não está preparada, ela vai se arrebentar e vai acabar com as pessoas, com outras pessoas. Tratando algo bem, eu não sou contra as células, mas a célula, ela, em muitas realidades, ela acabou virando uma produção em massa. Essa primeira onda que veio lá, né, que todo mundo, que lindo, todo mundo. Mas, irmão, depois de você trazer essa pessoa de volta que saiu, ferida... Eu conheci muita gente que se desviou por causa de célula. Então eu vi, pastor, em muitas igrejas, heresias, e eu ajudei muitas igrejas, muitos pastores me procuraram, falando, pastor, me ajuda, porque na minha igreja nós começamos, e aí tem célula amaldiçoando célula, tem líder de célula fazendo despacho, tem não sei o quê, tem orientação sexual para lá, para cá e para cá. É difícil de você controlar tudo, né? Se não tiver uma gestão, uma educação bíblica. Porque não tem uma liderança. Porque o coração do pastor não está nessas coisas da palavra, né? Estão em volume. Enfim. Não generalizando, mas é uma das. Enfim, o pastor não pode ser ingênuo. Ele tem que ser experiente. Ele tem que cuidar das ovelhas. Quem são esses homens que ele colocou ali? Que Jeroboão, escolhe qualquer um. Não, você é vivo, vem cá e acontece. Né? Então é uma pena, assim, é triste vermos que a igreja ela se tornou expansionista. Então nós temos a ênfase da igreja qualquer custo, na expansão, não na manutenção da palavra, da doutrina, da fidelidade, do zelo. Nós somos guardiães da palavra. Sim. Deus nos deu a sua palavra. palavra. É uma responsabilidade grandíssima, né? É nossa. Pastor, estamos chegando ao final. Já? Já. Poxa. Não, nós vamos trazer outros episódios aqui. Eu quero agradecer demais o senhor, tá? Vou pedir para o senhor fazer uma oração final para nós, abençoando os irmãos. Eu acho que foi uma palavra abençoadora, né? Daqueles que conseguirem que pegar isso e digerir, né? Vai ser muito bom. Faz uma oração final para nós, abençoando os irmãos que estão em casa, né, os admiradores do Evangelho. E as portas estão abertas, pastor, para outros temas, né, que nem eu tinha comentado com o senhor em off. O tema é pesado e abrangente, né? Nós vamos tentar resumir, né, mas as portas estão abertas para o senhor. Se o senhor tiver um tema, fala, pastor André, estou com essa ideia na cabeça, vamos embora, vamos colocar aí para o povo de Deus ouvir. Foi um prazer, quero agradecer, pastor, pelo convite, pela confiança, né, de estar aqui, conversar com as pessoas, é muito bom. Quem tiver interesse, nosso Instituto de Capacitação Ministerial, tem essa filosofia muito mais de levar o conhecimento e preparar líderes. Eu estava com uma aula de hermenêutica esses dias, né? De hermenêutica, e é um curso de 1 ano. São 12 matérias. Então as pessoas elas vão sair bem preparadas,
bem ferramentadas, com um bom conteúdo teológico, e podem ingressar nessa caminhada, né? Faz uma oração para nós, Amém, pastor, abençoando. Pai querido, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome. Jesus. Tu és um Deus maravilhoso, grandioso, soberano. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu caráter, pela tua natureza. Louvamos o teu nome pela tua palavra, que conversamos hoje aqui sobre a importância do conhecimento, a importância de conhecermos com mais profundidade. E somos mesmo o povo da tua palavra, amamos a tua palavra. E o nosso desejo é viver em conformidade com a tua palavra. Eu quero, Senhor, agradecer por esse tempo e abençoar cada pessoa que está nos vendo, nos ouvindo, pessoas que agora estão orando junto, as necessidades de cada um. Nosso tempo tão complexo, tão difícil, de tantos desafios para a igreja. E ajuda-nos, ó Deus, nesses dias a fazermos uma grande diferença, a experimentarmos de um grande avivamento, de um despertamento espiritual, de um crescimento genuíno, de um crescimento em tua palavra, de um crescimento no conhecimento, na ética, na doutrina, em sabedoria, em profundidade, que possamos pregar o evangelho puro do Senhor. Amém. A uma geração que precisa, Senhor. Abençoa pessoas que estão nas suas faculdades, que precisam também de muito conhecimento para enfrentar ali as diversas teorias, ó Deus, que existem, científicas. Abençoa pessoas que estão nas escolas, mães que estão ouvindo esse programa, que têm filhos, que precisam ensiná-los, pais que estão ouvindo, que têm desafios de educar a sua família, os seus filhos, pastores que estão ouvindo esse programa. Abençoa os ministérios, ó Deus, de cada pastor. Abençoa as igrejas representadas aqui também, ó Pai. De forma geral, Senhor, abençoa-nos com a tua presença. Dá-nos a bênção, Senhor, de sermos achados fiéis ao Senhor, à tua palavra, à tua lei. E, ó Deus, sermos zelosos para pregarmos realmente a tua vontade, a tua palavra. Obrigado por esse tempo. Abençoa a vida do pastor André, cuida do teu filho, abençoa-o. Também o pastor Maurício. Ó Deus, muito obrigado por esse lugar, por esse estúdio, onde a tua palavra tem sido ministrada também. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor David Robson, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Aos irmãos de casa, às irmãs, aos admiradores do Evangelho, fique na paz do Senhor. Até o próximo programa, com um novo tema e um novo homem ou mulher de Deus aqui nos ensinando. Obrigado pela sua audiência. Curte, compartilha e siga as nossas redes sociais. Amém.